Eu estou aqui para a salvação. Você está aqui para a salvação. A Ana falou sobre isso, que ele até se chamava de Messias. Nada mal para um filho de um carpinteiro, certo? Eu sou a lei de Moisés. É um falso profeta. Por que seu mestre come com coletores de impostos e pecadores? Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Não é permitido curar no Shabat. Eu sei que se quiser pode me curar. Sim, eu quero. Eu sei que de mim saiu o poder. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na porta do seu manto, eu estava certa, obrigada. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos, mas a minha fé, eu sinto muito. Eu os farei pescadores de homens. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Mas será que todos nós, não somente as pessoas, mas nós, conseguimos identificar quem é Jesus? E sobre isso que eu quero comentar com os irmãos. Nós também vimos um pouco sobre como a história conta, como Jesus, quando ele veio à Terra, como ele foi desprezado pelas pessoas. E ele foi desprezado porque as pessoas imaginavam e tinham uma expectativa de Jesus. Elas imaginavam que Jesus viria de uma forma e quando Jesus veio ele não era daquela forma e por isso ele foi desprezado. Elas pintavam na mente dela um Jesus que nós chamamos de Jesus fake, um falso Jesus. E muitas vezes é o Jesus que hoje eu e você acreditamos e falamos sobre ele. Que na verdade talvez não é o Jesus da Bíblia em que nós acreditamos. O grande detalhe da vinda de Jesus à Terra foi esse. Ele foi desprezado por pessoas às quais ele veio para salvar elas. E elas se frustraram, porque Jesus não atingiu o padrão que elas esperavam que ele atingiria. Por isso que eu tenho falado na semana passada e quero falar essa semana, que é muito importante você e eu sabemos a resposta sobre quem é Jesus. Porque talvez você vem numa igreja, você defende algo que você acredita e sabe que é Jesus, só que o Jesus falso, que não é o Jesus que a Bíblia nos ensina. E nós vimos também na semana passada 3 aspectos principais sobre quem Jesus é. E hoje nós vamos continuar falando um pouco dele. Não sei quem vai lembrar, esqueci minha caixa de chocolate aqui hoje. A gente acabou comendo tudo ontem no Acampa Dentro com o pessoal, para premiar. Mas se você sabe, no final do culto você fala assim para mim, eu sabia, e da próxima vez que eu te ver, vou te dar um abraço. Não quero incentivar a diabetes de vocês, é incentivo do pessoal, dos jovens, de vocês eu não quero não. Mas nós falamos sobre 3 aspectos importantes sobre Jesus. Nós falamos que Jesus, ele era esperado e ele realmente foi um grande profeta. Nós falamos também que Jesus era e é, na verdade, um rei, que era esperado, um rei que traria liberdade plena do pecado do seu povo. E nós falamos também que Jesus é a verdade, acima de todas as coisas. Nós falamos disso na semana passada. E hoje, nesse culto tão especial nosso, culto de Natal, nós queremos responder essa pergunta: quem é Jesus? E falando disso hoje, especificamente sobre o Natal, que é uma data tão especial, que acontecerá as comemorações da semana que vem, no dia 25, e sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. Mas, primeiro pensando sobre Natal, já que é isso que eu quero falar hoje, é importante eu e você caminharmos juntos, para vocês entenderem aquilo que eu estou falando. Afinal de contas, eu vou ficar 2 horas falando aqui com vocês, se vocês não entenderem o que eu estou falando, não tem muito sentido. Então caminhe comigo desde o começo. Eu sei que tem muitas distrações, tem ventilador, tem o calor que às vezes atrapalha, mas fique comigo. Eu sei que o Espírito, de alguma forma, o Espírito Santo quer falar com você, ao seu coração. Assim como Deus falou comigo quando eu estava preparando essa mensagem, eu quero compartilhar isso com vocês. Mas pensando primeiro, o que é Natal? A palavra Natal em si, ela significa nascimento. E ela está associada à palavra natalis em latim, que significa nascer, o verbo nascer. A palavra Natal significa nascimento. Natal em si significa isso. E o Natal, por mais que nós comemoramos, ele foi criado pela Igreja Católica no ano 350, pelo Papa Júlio I. E ele foi criado com a intenção de substituir uma festa pagã que existia, que era a festa chamada de Saturnália. Existia uma festa que os povos faziam em adoração ao deus, a Saturno.
Então eles faziam uma festa que era muito semelhante ao Natal, a propósito. Eles presenteavam, eles faziam banquetes, eles faziam rituais de comemoração ali deles, só que eles faziam rituais de adoração a Saturno também, e eles faziam algo que eles invertiam os papéis, os senhores atuavam como servos, e os servos ficavam como senhores por alguns instantes, tal. Algumas brincadeiras deles ali, é igual nosso amigo secreto, não é igual não, mas eles faziam isso. E a Igreja Católica, em 350, ali, o Papa instituiu, por conta de toda a história que veio do nascimento de Cristo, o Natal por isso. Para que as pessoas começassem a se tornar mais acessíveis ao cristianismo. Para que o cristianismo entrasse nessa cultura pagã ali, que já tinha uma festa, e se tornasse mais acessível. Essa festa de Saturnália era comemorada de 17 a 25 de dezembro, que é as nossas datas hoje. Como já foi dito, Jesus realmente não nasceu no dia 25. Eu imagino talvez a tristeza da minha mãe falar, eu nasci no mesmo dia que Jesus. Não foi no dia 25. Mas dá para a gente considerar um pouco disso ali, mas não foi exatamente nessa data. Mas o Natal surgiu disso, dessa festa, Saturnália. Eles criaram, a Igreja Católica instituiu essa festa para tentar, de alguma forma, instituir o cristianismo, não o paganismo, que eles adoravam a Saturno ali nessa festa. Essa é a ideia do Natal. Mas o que é o Natal hoje nos nossos dias? Nós cantamos um pouco sobre isso, mas o que é o Natal? O Natal hoje nos nossos dias, como as crianças disseram, é um momento muito grande de reunir a família, né? Olha que foto bonita de família feliz, né? É igual o Natal na sua casa, né? Não tem problema, é só todo mundo feliz, dando risada, né? Mas o Natal é um momento de reunir a família, talvez aquela pessoa que você não vê há ano, o ano inteiro você não vê, ela aparece lá na sua casa, vocês se reúnem em algum lugar, né? Talvez, eu vou falar algumas coisas que pode ser que se associe a você. É uma época de festa, o Natal. Natal também é uma época hoje em dia de muita comida, né? Talvez você está aqui hoje já ansioso para o que vai acontecer na semana que vem, que você vai comer muito. Eu escuto muitas pessoas falando, final de ano não dá, não vou para academia, não vou controlar nada, porque eu vou comer tudo que vem pela frente, né? Talvez você está pensando isso. Aquela mesa farta, cheia de coisa, que você está imaginando agora e está dando água na boca porque você não jantou. Mas o Natal também é um momento de muita comida. Uva passa para todo lado, no suco, na uva, no pavê, pavê de uva e uva passa para todo lado. Mas o Natal também hoje em dia é um momento de troca de presentes. Eu não sei se sua família tem essa cultura. Eu fui criado com meus pais nessa cultura. A Juliana estreava um pouco disso, falou, mas por que vocês todo o Natal, um dá presente para os três e todo mundo vai trocando presente para todo mundo, assim, por que é isso? É só sua mãe que faz aniversário? Mas é essa cultura, né? Sempre foi assim. Mas Natal também é isso, de troca de presentes. Eu não sei como era com você, eu lembro de alguns momentos quando eu era mais novo, com meu pai, principalmente, eu esperava que ele vai confirmar que é verdade, mas eu esperava que o presente chegasse. E eu lembro de muitas vezes onde passava a virada, acontecia ali, o presente não chegava, e eu falei, hoje esse ano não foi. Acontece, né? Aí de vez em quando ele surgia assim com aquela sacola com o presente. Cada ano era uma coisa diferente. Ele abriu o porta-malas, vamos pegar um negócio aqui. Abriu o porta-malas do carro e vinha com a sacola. Aí que não sei o que tem, apareceu isso aqui e tal. E eu fui levando isso comigo, hoje eu faço também com a Juliana isso, nesse sentido. É legal. Natal é troca de presentes. Falando nisso, a camisa pode ser G, pode ser o sapato. Brincadeira. Mas o Natal também, algo que acontece são as brincadeiras, o amigo secreto, o amigo oculto, o amigo desconhecido, o elefante não sei o que tem vários tipos de amigos, né? Mas as brincadeiras também, que talvez você goste, talvez você não goste, que você participa de 2, 3, né? E antes as brincadeiras eram o mínimo R$25, hoje é quase R$100 o mínimo, não dá para você comprar um presente mais barato. Mas existem as brincadeiras também no Natal. Mas fora tudo isso, a questão que o Natal, como eu disse, a palavra Natal está associada a nascimento. Esse é o grande significado da palavra Natal. Um grande nascimento acontece no dia do Natal, que foi o nascimento de Jesus. E eu quero entender por que isso se torna tão importante, olhando para quem Jesus é. Não, além de tudo isso.
Por que o nascimento de uma criança, muitos anos atrás, nesse simples local, que nós fizemos uma réplica ali na frente para você tirar uma foto depois, mas por que o nascimento de uma criança, muitos anos atrás, num simples local, tem sentido para mim e para você hoje? E com isso, ao final desse culto, a gente possa entender qual o verdadeiro significado do Natal e o sentido do Natal. Para isso, quero que os irmãos acompanhem comigo uma leitura do Evangelho de Lucas, do capítulo 2. Quem quiser abrir comigo, por favor. Lucas 2. Versículo 1. São alguns versículos. Lucas 2. Eu pedi para os irmãos abrirem, mas eu projetei, tá? É sempre assim. Mas só que a letra está um pouquinho pequena. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar na sua Bíblia. É o mesmo texto. Lucas 2, então, do versículo 1 ao versículo 20, narra a história do nascimento ali de Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo, como se você estivesse ali, como se fosse um cenário, você estivesse presente, acompanhando o que está acontecendo, tá bom? Lucas 2, do 1 ao 20, diz o seguinte. Naqueles dias, foi publicado um decreto a César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Fazer uma contagem ali das pessoas, quantas pessoas tinham ali. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias do nascimento. Ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu o anjo, uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste mesmo menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltando então aos pastores, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes foi anunciado. O menino Jesus nasceu. De uma forma diferente, aqueles pastores foram impactados pela visão dos anjos, e a Bíblia fala aqui que eles voltaram depois, talvez comentando um com o outro, falam: nossa, você viu aquilo que aconteceu, você viu como que foi? Igual eu imagino, essa noite nós passamos aqui na igreja, nós fizemos muita coisa, e hoje de manhã, quando a gente acordou, meio acordado, meio dormindo, comendo um pão com mortadela ali atrás, e refrigerante, e fino, era um manjar dos deuses para jovem. E a gente comentando algumas coisas que aconteceram na noite passada, fala: você viu que isso foi assim, isso foi daquela forma, isso aconteceu daquele jeito. Eu imagino aqueles pastores comentando: cara, você viu o anjo apareceu e viu vários anjos cantando, e aquele menino Jesus, e a estrela. Jesus nasceu, o menino Jesus nasceu. Aqui se inicia a vida de Jesus na terra e a sua humilde encarnação, de uma maneira totalmente diferente e inesperada. Jesus nasceu para mudar a história da humanidade, como está descrito em Isaías 9:6. O menino Jesus nasceu, e muitas coisas começaram a acontecer na história, que temos impacto até hoje,
Como disse na semana passada, o nosso tempo é marcado em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque se Jesus foi simplesmente um cara comum, por que o nosso tempo é marcado pelo tempo antes dele e depois dele? Qual o impacto que esse homem teve na Terra que mudou toda a história? Nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. Vamos entender isso. E eu quero entender, olhando para os irmãos, quem a Bíblia diz que é Jesus. Quem é Jesus hoje? Eu quero entender com os irmãos. Quem é Jesus segundo as Escrituras? Alguns aspectos que a Bíblia diz sobre ele. Que ele é o verdadeiro significado do Natal. E ao longo dos evangelhos, dos livros de Marcos, Mateus, Lucas, João, agora que Jesus nasceu, começa a crescer e a desenvolver o seu ministério na terra. Jesus começa a andar, começa a crescer, ele começa a impactar a vida de pessoas, transformar a vida de muitas pessoas. Mas para que nós possamos entender, nós precisamos olhar como a Bíblia fala sobre ele. Porque se a gente não fizer isso, nós corremos o risco e o perigo de enquadrar ele a um padrão nosso, como eu disse. Imaginar um Jesus que pode não ser real. Isso não vai nos aproximar dele. Porque a nossa mente não consegue compreender com total clareza a imensidão e a complexidade de Jesus. Por isso nós precisamos olhar do livro que fala sobre ele. Esse livro fala sobre Jesus. Essa Bíblia que está na sua mão fala sobre Jesus, fala sobre Deus. Então, se nós queremos entender quem ele é, nós precisamos olhar para ela. Primeiro aspecto que eu quero falar sobre quem Jesus é, que a Bíblia diz, ela fala que Jesus é o Deus homem. O que eu quero falar com vocês com isso? O Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como eu disse, o Evangelho de João, ele inicia o seu livro falando de Jesus, fala, olha, Jesus é Deus. E aqui ele diz, o Verbo, Jesus, ele se fez carne, ele esteve aqui na terra, cheio de graça, de verdade, nós vimos a sua glória. Nós vimos Jesus. E o primeiro aspecto em entender Jesus como Deus homem, eu quero que você e nós possamos entender que Jesus é Deus. Jesus se fez carne, Jesus esteve aqui na terra, nós lemos sobre o nascimento dele. Se você pesquisar contexto histórico, você vai ver que realmente nasceu um homem chamado Jesus. Eu já falei que o tempo é marcado pela vida dele, então não é simplesmente na Bíblia que está falando dele, que já seria o suficiente, mas na história existiu um homem chamado Jesus, que comprova tudo isso. E eu quero falar que Jesus é o Deus que se fez carne. Ele nasceu, ele viveu aqui na terra, da mesma maneira que eu e você. Mas não deixando em nenhum momento de ser Deus. Existe algo muito complexo por trás da vida de Jesus que a nossa mente não consegue entender. É dizer que ele era 100% Deus, ao mesmo tempo que ele era 100% homem. Para 2 segundos para pensar sobre isso, você vai ver que não faz sentido na sua cabeça. Eu falar que Jesus ele era 100% sem pecado e ao mesmo tempo 100% com a possibilidade de pecar. Não tem sentido na nossa cabeça. É isso que eu falo da grandeza de Jesus, de tão complexo a complexidade, mas é a realidade sobre quem ele era. Ele era Deus. Isso é o que nós chamamos na teologia de união hipostática de Jesus. Jesus ele tem a plenitude dos atributos de Deus, ao mesmo tempo que ele tem a plenitude da vida de um homem, da mesma maneira que eu e você. Jesus assumiu a humanidade, assumiu o modelo como homem aqui na terra, sem nenhum pecado. Continuando sobre Deus homem, Isaías capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Esse menino Jesus que nasceu, ele foi anunciado pelos profetas como Deus forte, conselheiro, maravilhoso. Ele é prometido como o Deus que se fez homem. E o versículo faz referência de um menino, falando da humanidade dele. E ele seria chamado como Deus forte, falando da divindade dele. O profeta, ele usa o termo em hebraico El Gibor, que ele quer dizer herói, Deus forte. E a palavra, o vocábulo El, ele é usado na abreviação da palavra Elohim, que é para falar sobre Deus em hebraico. Então aqui, ele traduz e ele chama
o menino queria nascer como Deus. Não é simplesmente um homem. Paulo também, em Romanos 8, versículo 3, ele diz: portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Existe uma grande pergunta, e que eu quero responder com os irmãos é: por que Deus enviou Jesus à terra, numa forma semelhante à minha e à sua, totalmente possível de pecar, passível de pecar, só que não pecou? Mas por que, como o versículo diz, ele veio, o próprio Filho, em semelhante de carne pecaminosa? Por que Jesus veio aqui na terra dessa maneira, como Deus homem? E algumas respostas para isso. A primeira é que Jesus veio aqui na terra semelhante a mim e você, para que ele pudesse revelar Deus a mim e você. João 1,18, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho, Jesus, que está no seio do Pai, é quem revelou. João 14,6, e a passagem conhecida de eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz também: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz: se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora não conheceis e tendes visto. O primeiro porquê de Jesus vir à terra em forma de carne e a semelhança minha e sua para revelar a Deus através da sua vida. Mesmo que a gente possa, mesmo Deus se revelando de diversas maneiras, a Bíblia diz que a natureza revela quem Deus é. E eu não sei o quanto você tem o hábito de, no seu dia, parar para olhar a natureza, parar para olhar as coisas ao redor, parar para contemplar um simples vento naquele momento de calor, ou as estrelas. Não sei quanto você tem parado para reparar isso, mas a Bíblia diz que isso mostra que existe um Deus criador por trás de todas as coisas. E a Bíblia diz também, e esses textos dizem que Jesus veio à terra para, através da sua vida, revelar a esse Deus criador também, para que através de Jesus, eu e você pudéssemos chegar até Deus. A vinda de Jesus à terra mostra essa revelação de Deus. O outro porquê: Jesus veio à terra também a essa maneira para dar exemplo para mim e para você de uma vida. 1 Pedro 2,21 diz: portanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos um exemplo para seguir os seus passos. O outro motivo de Jesus vir à terra com corpo humano e viver essa maneira humana como eu e você, é para que eu e você tivéssemos um exemplo a ser seguido. Seria uma história diferente se a Bíblia contar essa história de um Deus que veio à terra e simplesmente viveu como Deus e não como humano. E você ia olhar para isso e você falar: é impossível para mim porque eu sou humano. Mas a história é diferente, porque o texto fala que Jesus veio à terra como um homem. E agora você pode olhar para ele e falar assim: é possível eu olhar para esse homem e imitar os exemplos dele, por mais que eu sou pecador, mas eu posso tentar isso porque ele é um homem como eu. É por isso, para dar um exemplo. Jesus veio à terra e ele foi aprovado e nos deixou um exemplo para viver. Outro porquê? Porque era necessário que um sacrifício pelo nosso pecado fosse feito. O preço do pecado requer a morte, porém Deus não pode morrer. Então foi necessário que o Salvador se fizesse homem. Porém apenas um homem não seria suficiente para pegar o pecado do mundo. Ele precisava ser Deus. Por isso que Jesus vem à terra como homem e morre pelos nossos pecados como Deus e se torna o nosso Salvador. Primeiro aspecto então de Jesus, que ele é um Deus homem. Jesus como Deus homem, ele é o ato de amor de Deus e entrar na nossa história para poder nos dar esperança de salvação, se fazendo exemplo na nossa vida e conduta. Segundo aspecto de Jesus é como filho de Deus, que a Bíblia diz também, que ele é filho de Deus. Lucas 1,35 diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus também não foi simplesmente só um homem, ou Deus homem, mas Jesus é o Filho de Deus.
especificamente o Filho de Deus. E ele é chamado de Filho de Deus não no sentido que nós conhecemos, de pai e filho, onde de alguma forma Deus se relacionou, teve um casamento e nasceu Jesus, não dessa forma. Mas Jesus é o Filho de Deus, no sentido que ele foi manifestado em forma humana por Deus. Gerado, como nós lemos em Lucas, e concebido pelo Espírito Santo a Deus e Maria. Não foi de uma maneira tradicional que nós entendemos, mas o Espírito Santo ali, o Espírito Santo concebeu Jesus, Jesus nasceu e veio à terra através de Maria, mas pelo agir do Espírito Santo. Isso é todo o diferencial de Jesus, e por isso que ele é considerado Filho de Deus, diferente de mim e de você, porque ele é 100% santo, e ele é Deus. Jesus, como Filho de Deus, ele é uma comprovação da manifestação divina de Deus. Algo que comprova como ele é Deus. Valorizando o ato de amor por nós, sacrificando Jesus, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O seu Filho único, o seu Filho unigênito, o seu Filho Jesus veio à terra. Quem é Jesus? Jesus é o Deus homem, que se fez carne. Jesus é o Filho de Deus, que veio à terra, mas não abandonou a sua divindade. Quem é Jesus? O próximo aspecto, Jesus ele é o Cordeiro expiatório. Agora vocês lidem com isso, para descobrir o que é. Mas Jesus é o Cordeiro expiatório. Existia um ritual bíblico chamado de expiação. A palavra em si, expiação, significa purificação, castigo, cumprimento de dívida. Esse ritual está na Bíblia, descrito no livro de Levítico, do capítulo 15 ao capítulo 16. E eu quero explicar para você mais ou menos como funcionava. Era um dia do ano em que todo o povo de Israel ele se reunia para purificar os seus pecados. Esse dia é chamado de Yom Kippur. Todo o povo se reunia e eles iam até o sacerdote no templo para purificar os seus pecados. Acontecia uma vez por ano. Era mais ou menos entre setembro e outubro. E acontecia uma série de procedimentos ali, de rituais para poder acontecer essa purificação. Mas em resumo, depois se você quiser eu posso te mandar um material sobre isso, te explicar melhor. É muito legal realmente isso. O material é a Bíblia que está escrito nela. Mas eu posso conversar com você e a gente pode entender isso melhor. Mas em resumo, como funcionava? Para a purificação do pecado, ele era realizado 2 atos principais. Primeiro, para o sacerdote era entrega no templo 2 bodes, tá bom? Eles pregavam 2 bodes perfeitos, tal, separados, e entregavam para o sacerdote. O primeiro bode que eles pegavam, eles sacrificavam em um ritual que era feito de oferta pelo pecado do povo. Então eles pegavam o primeiro bode, eles cortavam o pescoço dele, tinham todo um ritual, eles aspergiam sangue, tinha tudo isso. Mas o sacrifício dele primeiro era como uma oferta pelos pecados do povo. Uma oferta diante de Deus para a remissão dos pecados do povo. E acontecia isso. E tinha o segundo bode, que é esse bode da imagem, que isso que eles faziam. O sacerdote ali, ele colocava as mãos sobre a cabeça dele. Parando para pensar agora, será que é um bode? Esse aqui? O bode não tem chifre? Tem, né? Então é nosso bode de hoje aqui, tá? Agora que eu vi. Tiraram o chifre dele para ficar bem na imagem. Mas eles segundo o bode, eles pegavam, o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça dele, e era um ritual de como se estivesse transferindo todo o pecado do povo sobre esse bode. Eles estavam colocando toda a carga do pecado sobre a vida sobre esse bode. Depois eles pegavam ele, um homem colocava e levava ele lá para o meio do deserto. E deixava ele lá. E esse bode ficava por lá, morria, né, claro. E eles deixavam esse bode. E esse ritual era para exemplificar que o pecado do povo estava saindo da presença deles, estava ficando longe deles. Então o primeiro bode sacrificava e o segundo, como te transferisse esse pecado para o bode e enviava ali para longe deles, no deserto. E esse era um ritual de perdão de pecados. O povo fazia isso uma vez por ano. Todo ano eles se reuniam e faziam isso. Mas a questão é que existia um grande problema nesse ritual. A expiação, que é esse ato de transferir, de separar o bode, viver longe do pecado, essa de purificação é limitado.
Porque eles se sentiam purificados ali no momento, mas só que passava um pouquinho, eles já pecavam de novo, eles já estavam contaminados pelo pecado. Sabe quando você toma ceia, ou quando você vem da igreja aqui, você sai, sabe, quase voando aqui. Você sai flutuando, nossa, estou muito bem com Deus. Você entra no seu carro abençoado, você dá a partida, alguém te fecha, você já buzina, já põe o braço para fora, já fica bravo, já quer ir atrás. E quando você percebe, você já está longe de Deus. Outras coisas acontecem. Seu filho começa a fazer bagunça e você está conversando com a pessoa e você vê que seu filho não para, você começa a dar aquelas encaradas, você vai fechando a sua cara, você vai aproximando, você fala assim, vem aqui pertinho do papai, sabe? E você, seu coração ali, a disciplina é bíblica, mas ali com o seu coração você já está revoltado com seu filho. Da mesma maneira. Eles faziam esse ritual durante uma vez por ano, todo preparado, mas só que era limitado isso, porque eles pecavam novamente e talvez eles teriam que esperar o ano inteiro para que esse ritual acontecesse de novo. Eles tinham formas de confessar o pecado, mas só que era limitada essa expiação. Não mantinha uma purificação longa por eles. Essa é a grande questão. Não era algo definitivo, por isso eles realizavam todo ano, eles tinham que fazer isso. Por isso era necessário, e se fez necessário que um cordeiro expiatório, um cordeiro eterno viesse à terra, para que esse ato se tornasse eterno. E aí onde Hebreus 10, de 1 a 4, fala sobre Jesus. Nunca mais pôde tomar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ter sido oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes removam os pecados. É impossível que esses bodes, ou o sangue, ou esse ritual, removesse de forma ilimitada o pecado das pessoas, porque o coração nosso é pecaminoso. É impossível que simplesmente um ambiente bom, com música boas, ou um momento simplesmente seu com Deus, remova de uma vez por todas o pecado do seu coração, porque o meu e o seu coração é pecaminoso. E por isso que se fez necessário o cordeiro expiatório, que é dito em João 1:29. No dia seguinte, viu João Batista Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro expiatório, que veio à terra e que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Agora não é mais necessário que ano após ano nós façamos esse ritual de purificação de pecados, porque Jesus de uma vez por todas ele morreu e ele permite para mim e para você purificação eterna dos nossos pecados. Agora mesmo que você saia daqui, você buzine, você peque, você brigue com seu filho, você erre, a Bíblia diz que quando você se arrepende verdadeiramente disso, você confessa a Jesus, Ele te perdoa desses pecados. Jesus é o Cordeiro eterno expiatório, que tira o pecado de longe de nós, que o seu sangue nos purifica e nos limpa. O ritual do Antigo Testamento que acontecia era uma tipologia do sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e o seu sacrifício nos traz perdão definitivo dos pecados. Ele é o nosso cordeiro expiatório. Por isso não é mais necessário fazer sacrifício hoje, porque o sacrifício já foi feito na cruz por Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um outro aspecto sobre Jesus é que Jesus é o Deus eterno. Jesus não foi criado, Jesus, ele existia antes dele nascer. Olha, pensamentos difíceis, hein? Lidem com isso também. Jesus existia antes dele nascer. E por mais complexo que isso possa parecer, isso é simples. Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade eterna. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. João 3,13 diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Isso nos mostra a eternidade, que Jesus não simplesmente foi criado ou apareceu na terra, mas ele desceu do céu, ele já existia no céu, ele já era eterno antes de tudo isso acontecer.
Ele já existia, ele já tinha uma existência celestial. Ele veio de um lugar onde ele estava, o texto fala. Ele desceu ao céu aqui. Ele não foi criado aqui. Jesus, ele é o Deus eterno. E essas duas passagens lindas da Bíblia que falam sobre isso, da existência da criação. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E um outro texto, que é aquele que nós cantamos na música de Colossenses, que é exatamente o versículo, que é de Colossenses 1, de 15 a 17, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Jesus está envolvido na criação de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas com o propósito de alcançar os seus objetivos. E é Ele quem sustenta todas as coisas. Jesus é o Deus eterno. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus homem. Jesus é eterno e existiu antes de nascer, porque Ele é o Deus e sempre esteve presente. Existem respostas que o ser humano quer ter, porque assim, nós temos a incrível habilidade de querer entender como tudo funciona. Se você pega essa garrafa e se alguém diz que ela é térmica, que ela segura a temperatura, você vai querer entender se ela quebrar. Você vai querer abrir, eu conheço algumas pessoas que são assim, você vai querer abrir, você vai querer entender por que ela mantém temperatura, por que ela é assim, por que ela é dessa forma. Porque aquilo que você entende, aquilo que você explica, aquilo que você sabe a raiz ou como funciona, você se sente dominador sobre aquilo. Porque quando alguém estiver falando sobre garrafa térmica, você vai falar, não, mas isso funciona dessa forma, né? O Juninho é meu exemplo oficial de todo culto. Combinei com ele já. O Juninho trabalha com oficina. E quando ele domina o carro ali, quando ele sabe, ele quer entender como funciona o motor, como que faz tudo aquilo. Porque quando alguém está conversando sobre aquilo, ele fala, não, isso aí é isso. Esse barulho que está no seu carro é isso. Porque aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós entendemos o porquê, nós nos sentimos meio que donos ou superiores àquilo. E muitas vezes quando nós olhamos para Jesus, nós queremos entender e ter um porquê também. Porque a gente quer se tornar superior a isso. E essa é a graça de algumas respostas, nós não temos a resposta sobre Deus. Jesus existiu antes dele existir na terra, antes dele nascer. E é isso. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos que confiar nisso. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Por que Jesus teve que vir à Terra? Diante de todos esses atributos, as características que eu disse de quem Ele é, por que Ele teve de vir à Terra? A questão é que a criação perfeita de Deus, Gênesis fala sobre a criação perfeita. Deus criou a terra, Deus criou tudo maravilhoso, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Tudo maravilhoso acontecendo, sabe? Eu gosto de imaginar isso. Você vê aquelas mangas docinha, mamão, docinho para você comer, melancia. Aí sem querer Adão tá andando assim, ele pisa. Fala, que é isso? É cebola. Ele pisa em cima e continua andando. Ele não liga para aquilo, né? Mas imagina todas aquelas frutas maduras, aqueles animais bonitos correndo. Imagina o leãozão correndo, passarinho cantando. Deus criou tudo perfeito. Estou imaginando bem de uma forma pequena, mas Deus criou tudo perfeito. Perfeita harmonia. Só que através do ato de Adão e Eva, ludibriados ali por Satanás, o pecado entrou no mundo. E essa perfeição que foi criada por Deus, ela começa aos poucos a ser
disseminada e espalhada, e nós vemos isso com os filhos deles, um filho mata o outro, e depois começa o pecado, um começa a matar o outro, e começa a acontecer muita coisa errada. O pecado começa a se espalhar na terra. E isso chegou a mim e a você hoje. Eu não preciso te conhecer para saber que o pecado existe na sua vida, assim como ele existe na minha. Eu não preciso estar com você o dia inteiro para saber que você peca, porque eu peco e eu sei, e a Bíblia fala que você também peca. Eu e você, nós pecamos, nós erramos, e por isso nós estamos completamente contaminados e incapazes de nos reconciliarmos com Deus novamente. Essa perfeição da reconciliação foi quebrada pelo pecado. E agora, por conta disso, Deus está distante, a gente não consegue se aproximar dEle por nossa capacidade, pelas nossas próprias forças, nós não somos capazes. O pecado que eu carrego no meu coração, que você carrega, nos afasta de Deus. Porque Ele é santo, santo, santo. E Ele não pode ter contato com esse pecado. E por isso a humanidade está condenada à eternidade ao inferno. Por conta desse pecado. Por conta disso, desse pecado, eu e você estamos condenados à eternidade no inferno. E a eternidade no inferno quer dizer uma eternidade longe de Deus, que isso é a pior coisa que a gente pode querer e conseguir na nossa vida. Uma vida longe de Deus, uma vida sem Deus em nós. É isso que nós merecemos por conta do pecado, é isso que nós conquistamos por conta do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, o nosso salário, a nossa recompensa por conta do nosso pecado é a morte, longe de Deus eternamente. Porque Jesus teve que vir à terra, sendo quem Ele é, sendo tudo isso, porque Ele teve que vir à terra. E aí tem o texto conhecido que eu li com os irmãos. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A resposta para essa pergunta, por que Jesus teve que vir à terra, é porque Deus amou ao mundo, Deus amou a mim, Deus amou você de tal maneira que foi necessário que o Filho dele viesse à terra para morrer por mim e por você. E essa morte pudesse dar para mim e para você novamente uma chance da gente se reconciliar com Deus e se aproximar dele. Aquela perfeição que foi destruída no passado, no início, é possível agora novamente através de Jesus Cristo. O ato do reflexo desse amor de Deus por nós foi enviando o seu Filho a morrer em nosso lugar. Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, ela aplacou todo o peso da ira de Deus. Deus é santo e por conta do pecado Ele tem que depositar a sua ira, porque Ele é justo. Ele não pode simplesmente olhar o pecado e ignorar, mas Ele tem que depositar a sua ira por conta disso. E a morte de Jesus na cruz sofreu todo o peso do pecado que eu e você deveríamos pagar. O peso da ira de Deus era para cair sobre a minha e sobre a sua vida. Era para mim e para você sofrer esse peso. Era por conta do nosso pecado para eu e você estarmos condenados nesse eterno inferno longe de Deus. Mas Jesus morreu no meu e no seu lugar. Por isso foi necessário que Ele viesse aqui. E através da sua morte, através do seu ato, Ele nos deu uma possibilidade de novamente nos reconciliarmos com Deus. Por isso Jesus teve que vir à terra. Nascer. Passar por tudo isso que Ele passou. Mesmo sendo Deus. Porque Deus nos ama. Porque Deus te ama. Porque Deus me ama. E o tamanho desse amor custou a vida do seu filho no sacrifício no meio do seu lugar. O significado do Natal vai muito além de simples e bons momentos que podemos viver juntos. O significado do Natal nos remete a um acontecimento de 2000 anos atrás e fala sobre o nascimento de um menino que mudou e tem mudado a história. É pequeno demais nós reduzirmos o Natal apenas a
idealizações feitas hoje. É bom estar em família, comemorar, brincar, não estou falando que isso é errado, mas é pequeno demais nós reduzirmos o Natal a isso. Olha tudo isso que é o Natal. O verdadeiro significado do Natal é Jesus. E o que ele significa para a humanidade. Eu creio que agora nós podemos responder essa pergunta: quem é Jesus? Nós já temos algumas informações sobre isso. Jesus é o profeta que traz a mensagem de salvação. Jesus é o rei que traz e trará liberdade plena do pecado. Jesus, ele é a verdade que traz transformação. Jesus é o Deus homem que entrou na história para transformar e nos dar um exemplo. Jesus é o Filho de Deus que foi enviado à terra por amor. Jesus é o Deus eterno que sempre existiu antes de tudo, de todas as coisas. Jesus é o Cordeiro expiatório que tira o pecado do mundo e nos dá a vitória sobre o pecado. Jesus é o verdadeiro Natal. Esse é o verdadeiro Natal. O verdadeiro significado. Mas diante de tudo isso, para que a gente possa encerrar, quero fazer algumas perguntas para você. Primeiro, o que Jesus significa para você? Diante de tudo isso que eu falei, você pode realmente colocar numa caixinha separada da sua cabeça, sair daqui e já voltar a pensar como vai ser sua semana, como vai ser sua segunda, quantas contas você tem para pagar, ou se você vai viajar. Mas eu quero fazer essa pergunta para você: o que Jesus significa para você? Uma vida sem Jesus é realmente impossível e sem sentido. Porque o que foi anunciado hoje, que nós lemos na Bíblia, é que Jesus se fez homem, ele passou por tudo isso, ele morreu, ele sofreu, ele foi castigado, ele foi crucificado, ele foi morto para que eu e você pudéssemos ter uma vida em abundância com Deus. E eu te pergunto, o que Jesus significa para você? Isso tem que nos constranger, isso tem que me impactar. Quando as pessoas se assustam, e eu lembro disso conversando na usina com algumas pessoas, quando eu disse o porquê que a gente ia para o seminário. Mas como assim? Vocês estão loucos? Vocês vão sair do trabalho, vocês vão deixar tanto tempo aqui, 10 anos de trabalho, a Juliana também trabalhando, vocês vão viver como? Por que vocês estão fazendo isso? Qual o motivo? Tem uma carreira, tem um plano de carreira, você vai viver disso, é disso? Você está investindo? Como que é? Por que isso? Ser filha da Natalina, viu? Ai, meu Deus. E a minha fala é com o mesmo sentimento que hoje eu compartilho. Jesus é o motivo disso. Eu olhando para quem Jesus é, pelo que Ele fez comigo, eu não posso simplesmente não retribuir e viver de uma forma que eu possa espalhar e servir isso às pessoas. Eu não estou falando que é errado trabalhar, você ter a sua vida, eu não estou falando isso. Mas é errado quando Jesus não é o centro da minha e da sua vida. Esse ato nosso de fé é pequeno. O que Jesus significa para você? Perdão, irmãos. Segundo aspecto, como tem sido o seu relacionamento com Jesus? O quanto eu e você tem se dedicado para realmente se relacionar com esse Deus que se fez homem e se estende os braços e te tira do lamaçal do pecado. O quanto você tem se esforçado para se relacionar com esse Deus, o quanto Ele está presente nas suas decisões, nas suas lutas, no seu dia. Eu e você somos incapazes de fazer qualquer coisa. Se você vai bem hoje no seu trabalho, não é porque você é uma pessoa boa. Se você tem um carro, uma casa, não é porque você conseguiu. Se você sabe falar bem, se você tem saúde, não é por você. Você está cansado de conhecer pessoas, e nós, que num dia está tudo bem, no outro dia a pessoa já não acorda por conta da saúde. Se a saúde está diante da nossa mão, por que acontece isso? Se o meu emprego e o seu emprego está diante do que você consegue fazer, da sua habilidade, por que as pessoas são demitidas de uma hora para outra? Tudo isso não está diante da minha habilidade e da sua, mas está diante de um Deus soberano que tem um porquê para isso.
E eu te pergunto, como nós temos nos relacionados com esse Jesus? Como tem sido o seu relacionamento? O quanto você, ao longo do seu dia, permite, olha só, você permite que Deus ajude você nas suas decisões. Pensamento pequeno, é Deus que decide as coisas por nós. O quanto Jesus está presente na sua vida. O quanto você tem buscado conhecer. E aqui eu estou falando muito algo além de ler a Bíblia e de orar, ou de ir para a igreja, mas de querer. Porque a gente pode fazer muita coisa disso de forma automática. Você sabe disso. O seminário é uma prova disso. Em muitos momentos eu estava lendo a Bíblia porque eu tinha. E nesse momento, quando você percebe, você tem que orar, falar: Deus, me perdoa por isso. Eu estou tentando me relacionar com Deus de forma forçada. E talvez você muitas vezes venha na igreja porque você acha que você tem que vir. Não mais para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para se relacionar com Deus. Quanto você tem investido do seu relacionamento, do seu tempo com Deus? E o quanto desse verdadeiro Natal, que hoje você conhece mais, você tem mostrado às pessoas? O que você tem mostrado e permitido as pessoas ver que Jesus tem transformado na sua vida? Até que as pessoas veem só que você tem um belo carro, uma bela casa, uma bela família, um belo emprego. Ou as pessoas veem que Jesus está transformando a sua vida, a sua conduta, a maneira que você fala, a maneira honesta que você é, o como você é piedoso com as pessoas. Isso é muito mais valioso do que um carro, uma casa. Jesus Cristo é o verdadeiro Natal. E isso tem que nos constranger e nos impactar todos os dias. Sem Jesus a nossa vida não tem o menor sentido. É correr atrás do vento. Nós não somos merecedores do tamanho amor. Nós somos pecadores, falhos, insatisfeitos, corruptos. Com tudo que nós temos, nós somos insatisfeitos. Somente Jesus nos satisfaz da maneira completa. E ocupa o exato espaço que existe dentro de nós. Esse é Jesus. E essa é a resposta de quem é Jesus. E o verdadeiro significado do Natal. Vamos orar? Deus, eu te louvo e eu te agradeço porque mais uma vez o Senhor nos permite nos relacionarmos e aprendermos contigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho à terra a morrer em nosso lugar, a sofrer o peso da tua ira por conta do pecado que nós cometemos. E Jesus nos dá a possibilidade de mais uma vez nos relacionarmos contigo. Deus, nós não merecemos tamanho amor. Nós não merecemos tamanho cuidado. Mas o Senhor enviou o seu Filho a nós. Não deixa, Pai, que saiamos daqui essa noite egoístas, com o nosso coração pensando apenas em nós, achando que somos capazes, aquilo que conquistamos é por nossa conta, mas existe um Deus que tem cuidado de nós. Nós queremos sermos gratos a Ti, nós queremos render gratidão, louvor a Ti, mas nós queremos também entregar a nossa vida em Tuas mãos. Eu não sou capaz, Pai, de fazer nada sem Ti. E cada um de nós aqui não tem a menor capacidade de fazer qualquer coisa. Nos ajude a entender quem Jesus é. E isso possa abrir os nossos olhos para que possamos entender o quão necessitados, desesperados nós somos por Jesus. E que a vida sem Ele não há a menor condição. Nesse Natal nos abençoe, para que as pessoas possam conhecer esse verdadeiro significado através da nossa vida. Obrigado, Deus, porque nós podemos aprender contigo e através de Ti, olhando para a Tua palavra. Eu oro, Deus, eu agradeço pela vida de cada um em Teu santo nome.